Boa noite, irmãos. Mais uma vez, a alegria estar com a Igreja de Linhares. Ontem começamos falando sobre suficiência das Escrituras e a nossa confessionalidade. E hoje, se o Senhor permitir, nós vamos falar sobre a suficiência da Escritura, ou sola Escritura, e o governo bíblico da Igreja. Será que Deus deixou um governo bíblico ordenado pelo Senhor para que a Igreja do Senhor pudesse ser governada? Nós vamos investigar esse assunto à luz da Palavra de Deus. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Antes de a gente fazer a leitura, para quem quiser estudar um pouco mais sobre o assunto, ou quiser saber qual foi a origem, de onde eu tirei a argumentação de hoje à noite, vou passar uma pequena bibliografia, certo? Um dos livros que eu usei, talvez o principal deles foi O Princípio Regulador Aplicado ao Governo da Igreja, de James Thornwell. Foi lançado pela Naderi Reformata, uma editora de Natal, Rio Grande do Norte. Um outro livro que eu também usei, esse é bem mais conhecido, A Igreja Apostólica, de Thomas Whitelaw. O terceiro livro, infelizmente ainda não está traduzido para português, Como Jesus Governa a Igreja. Eu soube que estava para ser traduzido esse livro, não sei se já saiu, de Guy Waters. É excelente esse livro, Como Jesus Governa a Igreja. Foi traduzido? Que bom. Esse livro é muito, muito bom. Todo o Conselho de Deus, de Ryan McGraw, falando sobre o princípio hermenêutico, do lógica e claramente deduzido. E, por fim, A Igreja de Cristo, de James Bannerman, ao meu ver, melhor obra sobre eclesiologia, sobre doutrina da igreja, que nós temos em português, é do puritano James Bannerman. Então, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 16. 1 Timóteo 3, 14, diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na igreja, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte ou firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Mais uma vez, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, nosso Deus, bondoso Deus, por nos trazer esse lugar santo, Senhor Deus, a Tua casa, uma casa de oração, onde o Teu nome sempre é exaltado. Se estamos aqui é porque Tua misericórdia se renovou mais um dia, a Tua graça, Senhor Deus, foi derramada sobre nós, e na Tua providência o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado pelo privilégio de estar com os irmãos. Nós te pedimos que o Senhor nos fale mais uma vez a respeito da suficiência das Escrituras, hoje em relação ao governo bíblico revelado na Tua Palavra, para que saibamos como andar na casa do Senhor, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Seja conosco, Senhor, nos encha do Teu Espírito nessa hora. Amém. Durante o processo de pandemia que nós temos passado, ainda não passamos completamente, nós temos passado durante o ano 2020, um dos grandes debates, especialmente lá no comecinho, ali entre março e abril, era definir quais eram os serviços e atividades essenciais para o desenvolvimento mínimo da sociedade.
o que é essencial e que precisa ser mantido. A igreja é essencial ou não é? O posto de gasolina, um shopping deve estar ou não aberto. E assim multiplicavam-se as argumentações, cada um tentando mostrar que o seu trabalho era essencial. Obviamente, os governantes não entenderam muito bem assim. Algumas coisas foram tidas como essenciais, outras não. E eu me lembro que eu fiz um pequeno artigo nessa época, falando sobre o que é essencial, e eu falava basicamente o seguinte: o que é essencial para a vida? Pergunte ao carroceiro que sai todo dia para tentar catar lixo na rua e separar aquilo ali para vender como reciclagem. Pergunte a ele se o serviço dele não é essencial para ele e para a família dele. Pergunte ao ambulante que sai todo dia para ganhar o pão de cada dia, literalmente, ou seja, ele sai para comprar o almoço, depois ele sai para comprar o jantar. Vá lá e pergunte se isso não é essencial para a vida dele e da família dele. Mas essa discussão a respeito do que é essencial e o que não é essencial depende muito da perspectiva. Depende da perspectiva. Se você olha da perspectiva de quem trabalha, tudo é essencial. Todos os trabalhos são essenciais. São necessários. A igreja, certamente, é o mais necessário de todos os trabalhos. Como diz o catecismo da nossa igreja na sua primeira pergunta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, se estamos aqui e não fazemos isso, então nós já perdemos a nossa finalidade principal, segundo a natureza que Deus nos deu. Existem essas discussões também na área teológica, o que é essencial, o que não é essencial. E se você prestar atenção, um assunto que é esvaziado dos púlpitos é justamente esse que nós estamos tratando hoje. Tentar definir se existe ou não um governo bíblico ordenado da igreja. Porque dizem, o ímpeto é muito forte para dizer que isso não é algo essencial para a salvação de alguém que é cristão. E é verdade, isso não é essencial para a salvação. Você não deixa de ser salvo se você é congregacional. Você não é salvo porque você é presbiteriano. Mas veja, só o fato da Bíblia se pronunciar a respeito de um governo de igreja, e veja só, a revelação divina, ela teria muita coisa para falar. O autor, inspirado por Deus, ele teria muitos assuntos para falar. Se ele passa a tratar, mesmo que fosse uma única vez em toda a Escritura, a respeito desse tema, nós temos obrigação de tratá-lo como um tema importante, porque é importante. Desde a Antiga Aliança até o Novo Testamento, o sistema de governo bíblico, ele sempre teve grande importância nas narrativas, nas cartas dos profetas. E hoje nós estamos numa situação onde as pessoas elas mudam de um sistema de governo para outro com muita facilidade e não entendem qual é a distinção entre ser presbiteriano, ser congregacional, ser anglicano. Isso não é essencial para a salvação, é verdade, mas é essencial para o bem-estar da igreja. O sistema de governo prescrito não é a marca da igreja. Se você ler um desses livros que eu falei aqui, A Igreja de Cristo, de James Bannerman, ele tem um capítulo lá sobre a marca da igreja. Há uma controvérsia muito grande no nosso meio, porque geralmente se falam de marcas da igreja. Mas, essencialmente, o autor vai dizer, não existem 3 marcas da igreja, existe uma marca da igreja. O que define o que uma congregação se é igreja ou não, é se ela sustenta o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O cerne do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que está lá em Romanos capítulo 1, do verso 1 a 4. O Evangelho de Deus, que se revelou no Filho, por meio do seu Espírito,
para salvar o pecador. Quem sustenta esta marca pode ser considerado igreja. Então, as outras marcas que nós geralmente citamos, ele trata como marcas para o bem-estar da igreja, ou seja, para a nossa boa vivência na igreja. Por isso que Paulo, aqui na carta a Timóteo, ele fala sobre o andar na igreja. Vocês precisam aprender como andar na igreja. Observe que o contexto todo de 1 Timóteo é falando sobre governo de igreja. Ele cita no começo do verso 1, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. E ele passa a descrever o episcopado, ou seja, o trabalho do presbítero, do bispo. Em seguida, ele fala sobre o diácono da igreja. E ele, ao final, justamente no texto que nós lemos, ele fala: escrevo-te essas coisas, verso 14, esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Como andar na igreja do Deus vivo? Uma das marcas para o bem-estar da igreja é abraçar o verdadeiro governo bíblico que foi ordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Na Reforma, pelo menos três sistemas de governo eles tiveram origem. Se a gente for pensar assim, de maneira bem simplista, nós temos o governo congregacional, nós temos o governo episcopal ou prelado, e o terceiro, que é o nosso, presbiteriano ou representativo. Basicamente, as características de cada um são: num governo episcopal, você tem a figura de uma pessoa, de um bispo, que ele cuida de uma região de igrejas ou de uma igreja única, mas é uma pessoa que cuida de um rebanho. Então, toda controvérsia se dá com essa pessoa. Ela é a liderança da igreja. Podemos citar aqui o caso da Igreja Assembleia de Deus, que tem inclusive um sistema sui generis, que é episcopal, mas é uma coisa bem estranha. Você tem várias características ali na Assembleia de Deus que não advêm diretamente da Igreja Anglicana, por exemplo. Tem a própria Igreja Anglicana, a Igreja Episcopal do Brasil, a Igreja Metodista e a Igreja... algumas outras igrejas menores, que não são muito conhecidas, mas que também, geralmente, no meio pentecostal, você tem igrejas que são de cunho episcopal, onde uma pessoa governa todo aquele rebanho. O segundo sistema que nós poderíamos citar é o sistema congregacional ou independente. Esse também veio da Reforma, eles participaram, inclusive, da própria Assembleia de Westminster, assim como os anglicanos, e eles têm uma característica também distinta. Ele é o oposto direto do sistema episcopal. Se no episcopal um só governa o rebanho, no congregacional é o próprio rebanho que se autogoverna. Então, todas as questões elas estão trazidas à congregação. Por isso que é muitas vezes chamado de congregacional. Nós poderíamos citar as igrejas batistas e as próprias igrejas congregacionais. Mas ele também é chamado de independente porque, para os congregacionais, a igreja local ela tem em si todos os instrumentos para o seu bem-estar. Ou seja, a igreja ela é autossuficiente em si própria na igreja local. Ela não depende de nada fora da congregação local. No governo presbiteriano, como o nosso, nós temos exatamente o equilíbrio entre esses dois extremos. Nós não temos uma pessoa que cuida da igreja, nem também uma igreja que cuida dela própria. Nós temos representantes que são eleitos pela própria igreja, são chamados de presbíteros da igreja, pastores da igreja, e como um colegiado, eles cuidam do rebanho do Senhor. Existe um artigo na nossa Constituição, artigo 50, que deixa claro: em concílios, ou seja, sentado num concílio, presbítero e ministro
tem exatamente o mesmo poder de voto. O pastor, numa reunião de conselho, ele tem o poder moderador. Em boa parte das igrejas presbiterianas pelo mundo, esse nome presidente não é utilizado, mas é moderador. Porque a função do pastor é moderar a reunião, não é presidir simplesmente, não é mandar, não é fazer da forma como ele quer. Mas ele separa uma pauta, ele convoca a reunião e ele modera as conversas para que cada um fale e escute e haja uma certa ordem para que isso aconteça. Então toda decisão ela é tomada em colegiado de pastores e você tem a segurança de que na multidão dos conselhos nós teremos sabedoria florescendo ali daquela reunião. Se você for pensar, por exemplo, a respeito do sistema episcopal, ele não é seguro, porque toda uma congregação está na mão de uma única pessoa. E é muito difícil para uma pessoa, um homem pecador, ter tanto poder concentrado assim. Também é difícil pensar que uma congregação inteira tem condições de se autogovernar, de disciplinar um irmão. Imagine como é constrangedor você passar por um processo de disciplina numa igreja congregacional, onde você tem que expor a vida do irmão para muitas pessoas que não têm maturidade para aquilo. Então você percebe que na prática as nossas divergências entre presbiterianos, congregacionais e episcopais são muito fortes. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Não é possível que ambos, os três, estejam todos certos. Mas nós vamos investigar aqui, desses três grandes sistemas de governo, qual é o que foi revelado na palavra de Deus. E depois de passado todo o teste bíblico, você tem que passar a entender que aquilo que foi dito na palavra de Deus, a respeito do governo bíblico, é tão palavra de Deus quanto o próprio Evangelho. Repetindo, isso não quer dizer que o irmão que é congregacional não seja nosso irmão, que ali não esteja uma igreja, mas o governo de igreja deles precisa ser passar a prova da própria palavra de Deus. Numa igreja que já é um pouco mais velha, como a dos irmãos aqui em Linhares, se eu não me engano tem mais de 40 anos, não é isso? Muitos nasceram aqui. Muitos nem pensaram a respeito desse aspecto da nossa doutrina. E nós não podemos ter preguiça para essas coisas. Não podemos nos acomodar porque alguém já tomou decisão por mim. Porque meu pai era presbiteriano, minha mãe era presbiteriana, meu avô era presbiteriano, então eu também sou. Porque esse argumento é católico romano. Eu não sou presbiteriano porque minha família é presbiteriana. Eu preciso ser presbiteriano se este for o sistema de governo revelado nas Sagradas Escrituras. Então nós vamos investigar a partir de agora a política bíblica ordenada para a igreja. E se a gente vai falar sobre governo de igreja, é necessário que primeiro nós possamos definir o que é a própria igreja. Por favor, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, nós vamos ler alguns versículos apenas. Primeiro versículo, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Agora, verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Verso 47 diz assim:
toda a congregação de Israel o fará. Atente para essa expressão, congregação, porque aqui é a primeira vez que essa palavra aparece em toda a Escritura, a congregação dos santos. Observe também o contexto em que isso se dá na instituição da Páscoa. Ou seja, quando o Senhor estava instituindo o sacramento da antiga aliança, que fazia referência à morte do Cordeiro, então, nessa instituição, ele passa a chamar o grupo de crentes de congregação. E isso em dois aspectos. A congregação da casa, porque o Cordeiro era morto por cada casa, o sangue era derramado por cada casa. Se uma família era pequena, ela se juntava a outra, mas era em casa que o sacrifício era feito. E isso era chamado de congregação. É essa palavra que a Septuaginta vai utilizar quando traduz para o grego pela primeira vez, a primeira tradução do Antigo Testamento em grego, ela faz a referência à sinagoga ou à igreja. Então, o que nós estamos tratando aqui é a respeito da igreja. Como é que nós definimos a igreja? A igreja é a congregação daqueles que creem na morte do Cordeiro, que o sacrifício do Cordeiro, ele purifica o meu pecado, porque o Cordeiro foi morto por mim, pela minha casa, então eu não morrerei. O anjo da morte do Senhor vai passar sobre a minha casa, eu não morrerei. Essa expressão Páscoa, passar por cima, o anjo da morte passa por cima e nós não morremos, porque o Cordeiro morreu pela minha casa. Só que esse sacrifício que era realizado em casa, na congregação, ou seja, na igreja em casa, era levado a público, seria levado para o sacerdote. Então, havia um princípio de culto doméstico, que era chamado congregação, porque esta é a definição da palavra congregação, é a Assembleia dos Santos, redimidos pelo Cordeiro. E essa família que adorava em casa, ela saía da casa e ia adorar publicamente com as outras famílias de Israel. Isso é o que quer dizer igreja. A igreja é a congregação dos santos. Então nós não podemos marcar o início da igreja em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo em Pentecostes. Mas todas as vezes onde os santos se reuniram, ali estava a igreja do Senhor. Qual foi a primeira vez que os filhos de Deus se reuniram em santa congregação? No Éden. O jardim de Deus, o templo de Deus. Como diz em Ezequiel, santuários. Ele vai falar sobre o rei de Tiro, e ele diz que o espírito do rei de Tiro estava no Éden, fazendo referência a Satanás, e fala do Éden como santuário de Deus, jardim de Deus, e fala também sobre o templo de Deus. A igreja do Senhor começou no Éden, onde se uniam a congregação dos filhos de Deus, iam se encontrar com o seu Senhor. Antes do pecado, eles não levavam o sacrifício do Cordeiro, porque foram criados retos, como diz Eclesiastes 7, 29. O que Adão apresentava era a obra das suas mãos. No pacto das obras, ele precisava todo dia chegar para o seu Senhor e apresentar: aqui está o trabalho das minhas mãos. Eu cultivei o jardim, eu guardei o jardim, eu cuidei da minha esposa, eu estou gerando riqueza para este mundo, e eu sigo as leis do Senhor. Esse era o culto do pacto das obras. Mas depois que o homem pecou, ele não tem mais condições de apresentar a sua própria obra. Então o que ele apresenta é o sangue do Cordeiro, que foi imolado pela minha casa. E isso é a igreja do Senhor. No Novo Testamento, essa palavra ela é utilizada em outro termo, eclesia,
que tem exatamente a mesma conotação: a Assembleia dos Crentes. Então, isso é a igreja. Se nós vamos investigar aquilo que governa a igreja, nós precisamos saber o que é a igreja. O mundo não é a igreja. Minha casa é a igreja num sentido. Existe outro sentido, que a igreja é pública. Então, quando o trabalho pastoral se dá na sua casa, o pastor está cuidando da igreja. Quando ele prega publicamente, ele também está cuidando da igreja. Porque é o princípio em que há o culto doméstico e o culto público. É por isso também que há a ligação pactual entre minha casa e a igreja. E um pecado da minha casa, um problema da minha casa, não está desassociado da igreja. Aquilo que acontece na nossa casa reflete na casa de Deus. Porque são as famílias que formam a igreja. Famílias fortes formam igrejas fortes. E famílias fracas formam igrejas fracas. Quem então vai governar a igreja do Senhor? Antes de falar dos ofícios dados aos homens, nós queremos, antes disso, investigar a origem da autoridade da igreja. Por favor, abra comigo Lucas capítulo 24. Lucas 24, verso 19. E ele lhes perguntou: quais? E se lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. De onde provém o ofício de profeta? Não provém dos profetas, provém do profeta. Os irmãos devem lembrar do que o Moisés disse: eu sou um profeta, mas depois de mim virá o profeta, a este ouvireis. Cristo é o profeta. Então, todo o trabalho de profecia na igreja está debaixo da profecia dele. Aquilo que ele revelou, aquilo que ele falou, porque ele é o profeta por excelência. Todo o trabalho profético da igreja depende do ofício original que está em Cristo. Cristo é o profeta, nós cantamos isso agora há pouco. Ele não é só o profeta, abra comigo 1 Pedro 2, 25. O texto diz assim: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Ele não é só o profeta, ele é o profeta, ele é o pastor e bispo das vossas almas. Quem é o bom pastor? Como é que nós podemos definir um pastor que, biblicamente, ele é fiel? Se ele é como Cristo. Você percebe que a palavra pastor, ela sempre aparece em contextos onde os irmãos são tratados como ovelhas? A figura pastoral é a figura do cuidado, que aqui está em paralelo com a figura do bispo, que é o supervisor. O pastor cuida das ovelhas, o bispo supervisiona as vossas almas. De onde provém isso? Dos ofícios de Cristo: profeta, bispo e pastor. Mais um ofício de Cristo, em Hebreus capítulo 3. Volte um pouco comigo, por favor. Hebreus 3, verso 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Quem é Cristo? Profeta, bispo, agora pastor,
e agora sacerdote das vossas almas. É Ele que intercede pelo seu povo. O que é que fazia o sacerdote? Ele levava a oferta diante do Senhor. Ele imolava o cordeiro. Cristo é o sacerdote e Ele é a própria oferta. Ele é o que prega a palavra, Ele é o que cuida do rebanho, Ele é que supervisiona as almas. Então, todo o trabalho pastoral na igreja, quando os presbíteros estão trabalhando, quando os presbíteros estão visitando a sua casa, quando eles estão com a Bíblia aberta, expondo o texto, ou falando diretamente para você sobre um problema específico, entenda, quem chegou na sua casa foi Cristo. Toda a autoridade dos homens que foram investidos desses ofícios depende de Cristo. O pastor é pastor em Cristo, é bispo em Cristo. Ele é o bispo e o pastor por excelência. Mas isso também deve ser visto a respeito da diaconia. Hebreus, ainda na carta aos Hebreus, capítulo 7. Verso 17. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles que sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeitamente para sempre. Ainda não estamos falando de diaconia, mas do presbiterato. Quando os pastores intercedem em oração pelo povo, no culto público especialmente, eles são como Cristo que intercede pelo seu povo. Carta aos Filipenses, agora sim, falando um pouco sobre diaconia, Filipenses 2, versos 6 e 7. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aquele que era Deus, e aí esse texto às vezes ele é mal lido. Ele não tentou tomar por usurpação ser Deus, porque ele é Deus. Ele não tentou porque ele é Deus. Sendo Deus glorioso, ele se fez servo. A palavra aqui é exatamente a palavra que dá origem ao trabalho da diaconia. Se fez doulos. Ele é aquele que serve, ele é o escravo. Então, todas as vezes que a junta diaconal oferece o serviço de misericórdia, se compadece do necessitado. É como Cristo que cuida como sacerdote e ele pensa nas ovelhas.
Como diz nos evangelhos, que Cristo, ele se comovia porque eram como ovelhas que não tinham pastor. A compaixão da diaconia, o olhar de misericórdia de um diácono, provém de Cristo. Assim como as visitas do conselho da igreja são as visitas de Cristo, nós devemos receber os diáconos na nossa igreja, como recebendo o próprio Senhor. Essas são as pessoas que vão trabalhar na igreja. Agora, de onde provém a fonte de autoridade desses homens? Efésios capítulo 4, abramos por favor. Efésios 4, verso 9 a 14. Diz assim: ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Veja de onde provém a autoridade dos pastores. Aquele que veio dos céus e desceu, e depois subiu, ou seja, foi assunto ao céu, e sentou à destra de Deus, este tem todo o poder. Mateus capítulo 28, né, no finalzinho lá do Evangelho de Mateus, é dito: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele diz para os discípulos: façam discípulos. De onde provém a autoridade do pastor? Provém do próprio Cristo. Porque aquele que recebeu a autoridade, delegou a autoridade, por isso nós somos chamados ministros. Não existe autoridade em mim por mim mesmo. Não existe autoridade do presbítero por ele mesmo. Mas a imposição de mãos de um presbitério é Cristo impondo as mãos sobre aquele homem. Assim, quando eu me rebelo contra a autoridade pastoral, à luz da Escritura, eu não me rebelo contra o pastor ou contra o presbítero. A minha rebelião vem do próprio Deus, vem em relação ao próprio Deus. Se você ler Romanos 13, fica muito claro: toda a autoridade foi constituída por Deus. Ou seja, todas as autoridades que nós temos, boas e ruins, e ele está falando isso na época do Império Romano, foi constituída por Deus. Por consequência lógica, quando eu desobedeço à autoridade, eu desobedeço a Deus. Os irmãos devem lembrar também do texto de Efésios. Você está na mesma carta, abra no capítulo 5, veja. Toda a relação de uma família cheia do Espírito Santo, ela depende de um princípio, verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que é uma pessoa cheia do Espírito? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja agora: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse aqui é o versículo-chave para o entendimento. Ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí ele olha para as mulheres e diz: mulheres, sejam submissas aos seus esposos como no Senhor. Maridos, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. É a partir do verso 1 do capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais. Pais, não irriteis os vossos filhos. Servos, não trabalhem simplesmente quando o teu patrão está vendo. Trabalhe para o Senhor. Senhores, lembrem-se que vocês têm um Senhor acima de vocês. Isso é ser cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito não é que sai rodopiando na igreja.
A pessoa cheia do Espírito é aquela que se submete a cada papel que Deus delimitou na sociedade. Se eu sou esposa, eu me submeto ao meu marido como ao Senhor. Se eu sou marido, eu me entrego pela minha casa como Cristo se entregou à igreja. Se eu sou filho, eu me submeto à ordem dos meus pais como ao Senhor. Se você observar a ligação que há entre o 5º mandamento e o 1º mandamento, o 1º mandamento abre a primeira tábua, o 5º mandamento abre a segunda tábua. Porque ninguém vai obedecer aos pais se primeiro não crer no Senhor. Submetam-se a Deus e aos pais no Senhor. Toda a autoridade foi constituída por Deus. É assim que a autoridade da igreja deve ser revelada. A natureza da nossa autoridade é meramente declarativa. Não é absoluta, é relativa. Relativa a quem? Ao Senhor. Como é que eu sei quando o pastor tem autoridade ou não para falar alguma coisa ao meu respeito? Se ele se fundamenta na Escritura, à luz dos nossos símbolos de fé. Porque também devemos ter cuidado. Quando o pastor começa a usar texto isolado, que não está subsidiado pelos nossos símbolos de fé, você não deve se submeter a um pastor assim. Se um dia chegar um pastor aqui e começar a pregar algo que não está na Escritura, segundo a fiel interpretação dos padrões de Westminster, esse pastor não tem autoridade sobre essa igreja. Porque a autoridade do pastor é relativa ao Senhor. James Thornwell diz assim: o poder da igreja é meramente ministerial e declarativo. Ela deve apenas sustentar a doutrina, fazer cumprir as leis e executar o governo que Cristo lhe deu. Ela não deve acrescentar nada de si mesma e subtrair nada do que Cristo estabeleceu. Ela não possui o poder de decisão. Ela é o instrumento e Cristo o agente. Ou seja, Cristo age por meio dos presbíteros e diáconos da igreja. Quando é que a igreja, então, vai poder ter uma vida mantendo o bem-estar dos seus fiéis? Quando a natureza do poder da igreja for respeitada e quando o governo que foi declarado na Escritura também for respeitado. Isso por um motivo muito claro. Para que você possa absorver ou utilizar todas as potências de um ser, você precisa usá-lo segundo a sua própria natureza. Deixa eu dar um exemplo aqui. Veja, se você tem uma cadeira como essa, que foi feita para sentar, e você pega a cadeira e tenta cortar grama com ela, não vai funcionar. Porque dentro das potências de uma cadeira não está cortar grama. Não foi feita para aquilo. Quando eu tomo o governo da igreja, não como o Senhor instituiu, ou seja, fora da natureza da própria igreja, não vai funcionar. E não tem funcionado. O pastor Renan conhece uma grande igreja congregacional que tem lá em Campina Grande. Eu acho que é a igreja mais antiga da cidade. Era a primeira presbiteriana e esta congregacional. Eles são congregacionais, mas em partes. Porque no dia a dia, quem toma conta é um conselho de presbíteros e diáconos. Eu conversei um dia com um pastor daquela igreja e ele disse que, na verdade, nós somos muito mais parecidos com os presbiterianos do que os irmãos podem pensar. Porque eles se reúnem em conselho e a maior parte dos problemas é resolvida ali. O que acontece é que alguns problemas são levados para a Assembleia já resolvidos. A Assembleia só homologa. Porque, na prática, é impossível você governar uma igreja com uma Assembleia. Para tudo que você vai fazer, tem que haver uma Assembleia. Dei aula no seminário
interdenominacional lá de Campina Grande e conversei muito com o pessoal da Igreja Nova Vida, que é uma igreja episcopal. E um dos irmãos lá me explicou como é que funciona. É episcopal, mas tem um conselho. O bispo primaz, né, que fica inclusive no Rio de Janeiro, ele tem um conselho de outros bispos que ele ouve e toma decisão. No final das contas, ele está fugindo do episcopado e buscando a moderação do presbiterianismo. Porque não funciona. Não funciona. É impossível você fazer com que todos esses ofícios eles se desenvolvam plenamente e biblicamente se você esquece a natureza da própria igreja. Mais uma vez, citando Torner, ele diz assim: o cristianismo, em seus princípios vivos e suas formas externas, é puramente uma questão de revelação divina. O grande erro da igreja em todas as épocas, a fonte constante de sua apostasia e crime, tem sido uma confiança presunçosa em seu entendimento. É a presunção de achar que nós podemos inventar um sistema de governo que não foi revelado. Agora, Calvino, nas Institutas, diz assim: nos desviamos da palavra, como acabei de dizer, ainda que nos esforcemos com ímpeto árduo, no entanto, desde que saímos da pista, nunca alcançamos a meta. Pois devemos raciocinar assim, que o esplendor do semblante divino, que até o apóstolo chama de inacessível, é para nós como um labirinto inexplicável, a menos que sejamos conduzidos a ele pelo fio da palavra, de modo que é melhor mancar ao longo deste caminho do que correr em alta velocidade fora dele. É melhor mancar pelo caminho do fio da palavra, ou seja, ser governado por tudo que a palavra diz, do que correr em alta velocidade fora da palavra. Talvez seja mais fácil no dia a dia você ter todas as decisões na mão de uma pessoa, ou seja, o governo é mais célere, é mais rápido, as coisas acontecem mais rápido. Nos chamam de burocratas, os presbiterianos. Existem piadinhas no meio dos pastores, porque tudo um presbiteriano quer fazer uma comissão. Mas veja como é muito mais prudente você ter uma comissão de pastores que vai resolver um problema do que você colocar tudo na mão de uma pessoa só. Então já vimos a origem da igreja, a origem do poder da igreja, os ofícios da igreja em Cristo, e agora nós vamos ver como esses homens são escolhidos à luz da palavra de Deus. Abra comigo, em primeiro lugar, Deuteronômio capítulo 19, verso 11. Quantos são e como são escolhidos esses homens? Deuteronômio 19, a partir do verso 11. Mas havendo alguém que odeia seu próximo, e lhe arma ciladas e se levanta contra ele, o fere mortalmente, de modo que morra, e acolhe alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo, e dali o tirarão, e entregarão na mão do vingador de sangue, para que morra. Se você lesse na Septuaginta, ou seja, na versão grega, você leria: então os presbíteros. É a mesma palavra para ancião. Agora, capítulo 21 de Deuteronômio, verso 18. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos ou aos presbíteros da sua cidade e à porta do seu lugar. Quem é que governava a igreja, que era a própria
nação de Israel, os anciãos que ficavam às portas da cidade. Essa é até uma expressão que os puritanos gostavam. Os presbíteros guardam as portas da igreja. Os homens guardam as portas da casa. O trabalho de um homem como pastor na sua casa é como um trabalho de um presbítero, nesse sentido menor. Você guarda as portas da casa. O trabalho dos presbíteros é guardar as portas da igreja contra os lobos, contra os hereges, contra os cães, como Paulo falava, os falsos profetas. Então, quando você perceber o trabalho dos presbíteros da sua igreja, lhe alertando para determinados tipos de pregadores, determinados tipos de invencionices, entenda que o que o presbítero está fazendo é exatamente o que Cristo mandou: guardar as portas da igreja do Senhor. Porque, como diz o autor da carta aos Hebreus, nós vamos dar conta de cada alma que passou pela nossa mão. Agora abra comigo no Novo Testamento, Atos 14, verso 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, eleito presbíteros em cada igreja. Lembre-se, em cada cidade de Israel existiam anciãos no Antigo Testamento. Aqui está sendo dito que em cada cidade eram eleitos presbíteros. Eles eram eleitos pelo povo. E não era um presbítero para cada congregação, mas presbíteros para cada congregação. Talvez o texto mais claro a esse respeito seja justamente o texto seguinte, Atos capítulo 15. Verso 2 diz assim: tendo tido Paulo a Barnabé não pequena discussão, Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros sobre aquela questão. Eles vão deixar a igreja onde todo o problema está se dando, porque alguns judaizantes estavam pregando que era necessário se circuncidar para a salvação, ou seja, um problema doutrinário de uma igreja local. Paulo e Barnabé estavam lá. E a contenda foi tão grande dentro da igreja, que aí você fica pensando, como é que resolve um problema na igreja local? Se a divisão está justamente ali. Então Paulo atentou para o sistema presbiteriano. Suba para Jerusalém. O presbitério de Jerusalém vai resolver o problema da igreja local. Quem é que vai estar nessa reunião? Os presbíteros da igreja, os apóstolos e presbíteros. E aí você percebe em toda a narrativa aqui de Atos 15, Pedro fala, Paulo fala, Tiago fala, exatamente como no presbitério. Um levanta, pede a palavra, vai, argumenta, o outro argumenta, e ao final chegou-se a um consenso. A palavra de Tiago foi muito moderada, foi muito sábia. E os irmãos votaram, e aquilo ali se transformou num documento, numa carta, que baixou as igrejas. Aí no capítulo 16, veja o que é que acontece. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio.
Paulo quis que esse fosse com ele, tomando o circuncidor por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Veja o poder do presbitério. O que foi decidido em Jerusalém pelos apóstolos e presbíteros vai ter autoridade sobre a igreja local. A doutrina passou pelo escrutínio dos presbíteros, e é assim que a igreja deve proceder. Veja qual é a reação do povo de Deus no verso seguinte. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Esse é o resultado da igreja que se subordina ao governo bíblico. Nós não vamos deixar de ter problemas na igreja. Nós vamos continuar tendo. Mas quando surge um problema numa congregação e o conselho não consegue resolver, não é como numa igreja episcopal que o bispo não conseguiu resolver, fica por isso mesmo. Também não é como numa igreja congregacional. Se a divisão está na congregação, como é que se resolve um problema com a igreja dividida? Mas aqueles que foram separados, que são cheios do Espírito, que são sãos na doutrina, aptos ao ensino, hospitaleiros, não dados a muito vinho, homens experimentados na fé, à luz da palavra de Deus e sobre Cristo, vão resolver a causa. É a bênção de termos, irmãos, instâncias acima de nós. Você quer ver uma desgraça para a sua vida? É você não ter ninguém a quem prestar contas. Deus nos livre, irmãos, de passarmos por uma situação assim. De chegar a um ponto que nós temos tanto poder, mas tanto poder, que eu não preciso prestar conta para ninguém. Isso é o sistema episcopal. Mas também não é sábio que todo poder seja tão diluído, que não existe poder nenhum senão na massa. O equilíbrio é homens santos que saem do meio do povo, que foram experimentados na fé e recebem em imposição de mãos a autoridade de um presbitério. Esses vão governar a igreja do Senhor. Mas existe o argumento, por exemplo, dos episcopais que dizem assim: como é que você explica a figura do bispo? Como é que se explica a figura do bispo, se o bispo é o supervisor, né, das almas? Como é que a gente resolve esse problema? Veja, se você abrir comigo Filipenses capítulo 1, verso 1. Nós temos um argumento muito forte aqui. A igreja de Filipe era muito pequena. Era uma cidade que não tinha tantos crentes assim. E aí Paulo diz: Paulo e Timóteo, verso 1, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Espera aí. Como é que uma igreja pequena, como a igreja de Filipe, tem vários bispos numa única cidade que tem poucos crentes? O argumento não é que cada cidade tem um bispo que supervisiona as igrejas locais? Como é que Filipe tem vários bispos? Se você voltasse lá para Atos, capítulo 19, capítulo 20, não vamos ler, o texto é longo, você pode ler depois em casa. Paulo chama de Mileto os presbíteros da igreja de Éfeso. Os presbíteros da igreja de Éfeso. E passa a falar com esses presbíteros. Primeiro ele chama de presbítero, lá na frente ele vai dizer
vocês são para pastoreardes o rebanho de Deus, que foi comprado pelo sangue de Cristo, que é o bispo das vossas almas. Como é que você relaciona num texto só, presbítero, depois pastor e bispo, falando exatamente das mesmas pessoas? Porque o bispo, o presbítero e o pastor são exatamente o mesmo ofício. São aspectos do mesmo ofício. Então, quando eu quero dizer que um pastor está cuidando das ovelhas, eu chamo ele de pastor. Quando eu quero dizer que um ministro ele está supervisionando um rebanho, eu chamo ele de bispo. Quando eu quero dizer que ele é um homem experimentado, eu digo que ele é presbítero. Você está entendendo? São aspectos, são nomes, títulos que são utilizados a respeito do mesmo, exatamente o mesmo ofício. Não há distinção alguma entre eles. Agora, há sim, nos encaminhando para o fim, uma distinção dentro do próprio presbiterato. Abra comigo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente, ou especialmente, os que trabalham na palavra e na doutrina. Eu gosto muito dessa tradução corrigida fiel, porque ela é cirúrgica. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Os que se afadigam na palavra e na doutrina. Então aqui surgem não dois ofícios, como querem os irmãos reformados holandeses, mas um único ofício que tem dois aspectos ou funções distintas. Os chamados presbíteros regentes, que estão ligados à palavra, que estão ligados à doutrina, mas que eles têm funções distintas. O trabalho deles é mais um trabalho pontual com cada irmão, ou trabalhando nos concílios da igreja, onde eles têm exatamente o mesmo peso do voto do pastor. Mas dentre esses, existe um ou uns que eles se afadigam mais na palavra e na doutrina. Os demais têm outros trabalhos, outros empregos. Esse se dedica à pregação do Evangelho, à ministração dos sacramentos, à visita, ao aconselhamento todo o dia. É fato que, em alguns casos especiais, para sobrevivência, os pastores também fazem as suas próprias tendas, como Paulo em Atos 18. Mas, via de regra, esses homens eles se afadigam na palavra e na doutrina. São chamados presbíteros docentes. São os cátedras da igreja. Todos os presbíteros ensinam. Esse é mais dedicado a esse trabalho. Diante de tudo isso que eu falei para vocês, no livro A Igreja Apostólica, de Thomas Whitelaw, ele aponta cinco elementos que podem ser usados como teste para a gente perceber, dentre esses 3 sistemas de governo, quais se encaixam com aquele sistema que foi ordenado pelo Senhor e investigado por nós agora. São 5 testes, poderíamos dizer assim. Qual é o primeiro teste? Os oficiais da igreja eram escolhidos pelo povo. Nesse teste passam os presbiterianos e os congregacionais, porque os episcopais não são eleitos pelo povo, já estão fora. Segundo teste, o ofício de bispo e presbítero é o mesmo, como nós acabamos de ver. Só passa nesse teste presbiteriano e congregacional. Terceiro, havia uma pluralidade de presbíteros para cada igreja
Nesse ponto só passam os presbiterianos. Nem os congregacionais não passam. Quarto, ordenação era um ato do presbitério, não de um ministro isolado. Nesse ponto, os congregacionais não podem passar por um motivo óbvio, porque eles dizem que todas as necessidades, todo o ferramental para uma congregação local depende dela própria. Então, eu não posso chamar um pastor de outra congregação para vir aqui e ordenar um pastor, porque isso é contraditório com o próprio sistema. Tem que ter tudo aqui. Só passam os presbiterianos. Quinto, havia possibilidade de apelar para um concílio superior, e o poder de governo era exercido por presbíteros em conjunto. Só passa o sistema presbiteriano. Sexto, eu falei 5, mas são 6. O único cabeça da igreja é Cristo. Nesse teste, presbiterianos e congregacionais. Sabe por que não passa no episcopal? Vamos deixar de lado, inclusive, a igreja romana, que tem o anticristo como seu cabeça, o Papa. Vamos falar só do anglicanismo. A igreja anglicana, na Inglaterra, ela tem como cabeça a rainha, ou o rei da época. O chefe de Estado é chefe da igreja, e é o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja presbiteriana? Só Cristo. Por favor, não ache que o presidente do Supremo Conselho é o cabeça da igreja. Ele nem pode falar pela igreja. Na nossa Constituição, a igreja presbiteriana do Brasil, ela se manifesta por meio dos seus concílios. Num colegiado de pastores, não um pastor falando pela igreja. Presidente de sínodo não fala pelo sínodo. Presidente de presbitério não fala pelo presbitério. Presidente do conselho não fala pelo conselho, a não ser que o próprio conselho o delegue. Porque só existe um cabeça na igreja de Cristo, o próprio Cristo. Veja o que é que diz a nossa Constituição no artigo 1º. Que a igreja exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos. Parece uma coisa meio contraditória, mas não é, não. Porque ele vai explicar. O governo da igreja ele se dá ordinariamente por meio dos concílios. Conselho, presbitério, sínodo, Supremo Concílio. Mas existe também um tipo de autoridade que se dá por meio do trabalho de um homem. Quando o pastor está ministrando os sacramentos, quando ele prega a palavra, é o poder, porque quem prega tem poder. Quem ministra os sacramentos tem poder. Então, nesse ponto específico, é o indivíduo que está exercendo o poder, mas ordinariamente é o concílio. Veja de onde vem a autoridade, segundo a nossa Constituição, no artigo 3º, parágrafo 2º, define que a autoridade é exercida individualmente na administração dos sacramentos, que eu acabei de falar, e na impetração da bênção pelos ministros, e na integração de concílios por ministros e presbíteros, e é exercida coletivamente por oficiais em concílios, para legislar, julgar, admitir, excluir ou transferir membros e administrar as comunidades. Afirma também no artigo 4º que o governo da igreja local reside no conselho. O conselho da igreja é soberano nas suas decisões, desde que respeite a Constituição da igreja. O artigo 8º repete: o governo e a administração de uma igreja local competem ao conselho, que se compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros. Define também o poder dos presbíteros docentes e regentes no artigo 50. O presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros. E aí, com base em 1 Timóteo 5,17, que nós lemos agora há pouco, no artigo 83, diz assim, na linha A, exercer o governo espiritual e administrativo, essa é uma função do conselho,
supervisionar, orientar e superintender a obra de educação religiosa, o trabalho das sociedades e outras organizações da igreja, bem como a obra educativa em geral e quaisquer atividades espirituais. Está com um conselho. As atividades da igreja não estão com as sociedades, mas sob o escrutínio do conselho da igreja. Resolver caso de dúvida sobre doutrina e prática. Suspender a execução de medidas votadas pelas sociedades domésticas da igreja. O conselho tem autoridade sobre todas as sociedades da própria igreja, porque a autoridade foi dada a Cristo para os presbíteros. Todo o resto é invenção do homem. Funções privativas dos ministros, no artigo 31. Administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica, celebrar casamento religioso com efeito civil, orientar e superintender a liturgia da igreja. Você percebe? O texto da nossa Constituição, que é uma lei, ele não saiu da cabeça dos homens. Nós fomos primeiro para a Escritura, e investigamos tudo que a Bíblia fala a respeito da política da igreja, do governo da igreja. Depois a gente vai para a Constituição da igreja, e quando lê, todos os princípios estão lá. Aí um dia, quando a nossa igreja ainda era congregação, num processo disciplinar, o irmão foi disciplinado, o outro membro da igreja achou pouco, disse que a disciplina deveria ter sido mais dura ainda, e ele veio conversar comigo. Eu abri a Constituição e disse: irmão, não dá para passar da lei. É o que a Constituição diz. Sabe qual foi a resposta dele? E a Bíblia, o que é que diz? Eu disse: você está dizendo que a Constituição da Igreja Presbiteriana é antibíblica? É isso que você está dizendo? O problema que nós investigamos ontem é quando um sujeito, sozinho, no ano de 2020, com 20 e poucos anos, resolve interpretar a Escritura à parte da tradição, à parte dos símbolos de fé. Aí ele chega à conclusão: a Constituição da nossa igreja é antibíblica. A Constituição da nossa igreja é um tesouro, porque não coloca a autoridade nela mesma, mas na própria Escritura. O que nós temos, irmãos, na Igreja Presbiteriana no Brasil é uma bênção muito grande. É seguro ser presbiteriano, antes de tudo. Na prática é assim. É bíblico, como você acabou de ver, e por consequência é seguro. Você não está trazendo sua família para ser governada por um homem que o que der na cabeça dele ele vai fazer. Mas existe toda uma estrutura doutrinária, constitucional, confessional por trás disso aqui. Então entra pastor e sai pastor, mas a doutrina tem que permanecer. A doutrina permanece, ou deveria permanecer. Tem um problema na congregação, veja que bênção. Eu vou procurar o conselho da minha igreja, os presbíteros da minha igreja, o pastor da minha igreja, eles vão me auxiliar. Tem um problema com o pastor, com os presbíteros, ele é declarado suspeito, os outros presbíteros vão cuidar do caso. Você se achou ofendido, injustiçado pelo conselho, você leva o caso para o presbitério, para o sínodo, para o Supremo Concílio. Você tem um problema na igreja congregacional, você não tem o que fazer. Você tem um problema numa igreja episcopal, não tem o que fazer. Porque não foi biblicamente ordenado. Pode não ser essencial para a salvação esse assunto, mas é essencial para a tua vida.
é essencial para a sua família. É essencial para o povo de Deus respeitar o sistema de governo que Deus se preocupou em revelar. Então, se um dia você disse, sou presbiteriano porque meu pai é presbiteriano, meu avô é presbiteriano, não diga nunca mais isso. Eu sou presbiteriano, eu sou pastor presbiteriano, porque não existe outro sistema de governo revelado na Escritura. Esse é o sistema que Deus resolveu entregar à sua igreja. E todas as potencialidades da igreja só serão desfrutadas se este sistema estiver em vigor. É difícil? É muito difícil. Lembra do que Calvino falou? É melhor andar mancando pela estrada onde o guia é a palavra de Deus, do que correr rápido e veloz longe dela. Que o Senhor abençoe, irmãos, a nossa denominação, que é uma denominação querida, amada, e é bíblica, porque é conforme revelado. Amém. Queria pedir ao pastor Renan que orasse, por favor. Oremos, irmãos. Nós te rendemos graças, ó Deus. Nós reconhecemos o teu governo sobre as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que o teu Filho é o nosso Rei. Ele governa com cetro de justiça. Ele age por meio do seu Espírito entre nós. Sua lei, Senhor Deus, é firmada, estabelecida, é claramente comunicada a nós. Sabemos, Senhor Deus, das implicações abençoadoras de vivermos no reino do Teu Filho. Desfrutamos, Senhor Deus, dos privilégios. Reconhecemos a voz do Teu Filho por meio dos embaixadores estabelecidos por Ele. Por isso te rendemos graças, Senhor. Tudo isso é privilégio da Tua igreja. Certamente, Senhor, podemos desfrutar de muitos bens espirituais. Podemos desfrutar, Senhor Deus, de abundância. Podemos, Senhor. O que certamente preocupa a todos nós é se, de fato, estamos almejando para a Tua glória, desfrutar de todas essas coisas com uma consciência limpa, com o coração aberto para recebermos, Senhor Deus, não só numa medida escassa, mas numa medida efusiva, transbordante, todas essas bênçãos, Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, porque relegamos esse assunto a algo que não é importante. Até mesmo não damos ouvidos, não obedecemos a esses ensinamentos como deveríamos. Usa de misericórdia, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, diante daquilo que a Tua palavra nos ensina. Perdoa-nos, renova o nosso espírito, renova, Senhor Deus, a nossa mente. As nossas forças sejam aqui recobradas pelo poder do Teu Espírito, a fim de que saiamos daqui alegres para desfrutarmos de todas essas coisas pelas quais rendemos ações de graças. Em nome de Jesus. Amém.